Voltamos com o programa Contraplano e essa semana eu recebo no estúdio o poeta Hugo Paz, que está nos falando sobre o seu processo criativo, sua trajetória. Hugo, a gente encerrou o primeiro bloco com você me falando sobre os seus 2 primeiros livros e suas antologias, né? Agora eu quero saber dos seus outros 3 livros, como é que foi o seu processo criativo. E também você comentou, né, dessa poesia que foi de um momento que você tinha sofrido um acidente. Como que é? Como você transporta, assim, as suas histórias, as suas experiências de vida para os seus livros? É interessante ver, Patrícia, porque quando você transporta um acontecimento para o livro, para uma poesia, é uma conexão muito interna que você faz. Porque às vezes aquilo que você quer expressar com uma pessoa, um amigo, um familiar, você não consegue, mas quando você escreve, quando você está produzindo, parece que surge assim, uma coisa muito mais conexão consigo mesmo, uma coisa muito espiritual. E o interessante é você poder ter esse contato consigo mesmo e você se doar, ter essa conexão. Então, quando eu estou nesse processo de escrita, eu sinto essa conexão que eu estou muito mais livre comigo mesmo. Porque parece que a poesia te possibilita. É uma maneira de você exteriorizar, assim, o que você está sentindo, talvez. Tipo uma terapia. Seria como se fosse uma terapia. É. Uma terapia consigo mesmo. E Pode continuar. até interessante sobre essa poesia do desafio, porque justamente ela veio no momento que eu estava em dúvida se eu deveria continuar ou não. Porque quando você sofre um acidente, passa por algum momento difícil na sua vida, você fica cheio de dúvidas e questionamentos. Se é que eu devo continuar ou não devo continuar. Então, foi nesse processo e que você encontra essa fortaleza dentro de você mesmo. E aí a literatura te ajudou bastante a você exteriorizar o que você estava sentindo, então. Sim, ajudou muito. E como é que é pra você, assim, você tem um momento, as suas obras são, assim, sobre assuntos que fazem parte da sua bagagem cultural. Como que é pra você saber que aquela obra sua mexe com outra pessoa também e dialoga com a vida delas? Como que é essa sensação? É uma coisa muito significante pra gente, porque, inclusive, quando eu fui ministrar uma palestra lá numa escola do Butantã, que eu mostrei uma poesia minha, essa poesia que fizeram um vídeo numa escola da região da Raposo Tavares, que eles fizeram um áudio-vídeo, né, com essa poesia minha. O menino falou, mas não é meio subjetiva, você não está tentando fugir um pouco da realidade? Mas eu falei, você quer o quê? Você quer que a poesia seja algo concreto, algo definido? Daí tinha uma pintura abstrata assim no fundo da sala, eu falei, então aquela pintura, o que você acha dela? Ela é abstrata, ela é subjetiva, não é mesmo? Então, você tem que partir de uma realidade e algo ali concreto para poder definir qual é a relação da poesia. Daí fala, não, mas é interessante essa sua ideia, não é mesmo? Então, justamente não. É quebrar, sabe? É quebrar essa barreira, porque a poesia, ela pode ser subjetiva, ela vai do olhar que a pessoa tem, não é mesmo? Até o poeta Otávio Paz falava sobre isso, essa relação que as pessoas têm com a poesia. Falava sobre poesia e poema, que a poesia ela está ali no nosso cotidiano, ela é algo que abarca com a vida em si. Desde quando você levanta, desde quando você respira, quando você vai beber um copo de água, quando você olha para fora e aquele sol lindo, maravilhoso, ou quando você tem um conflito. Então ela está transpondo em tudo. Sim. E o poema é aquela coisa versificada, metrificada, onde você vai elaborar um estilo ali, toda uma geometria, uma métrica em cima desse poema. Então, ele fala justamente dessa relação da poesia com a vida. E eu vejo essa relação da poesia com a vida. Então, ou seja, tudo que eu procuro passar, né, nos meus poemas é justamente esse repertório cultural que está no meu entorno, coisas que eu vivi e coisas que, assim, eu imagino que possa acontecer, entendeu? E você citou agora até o poeta O Otávio Paz, né? Quem são as suas maiores referências? Tem muitos autores assim que são muito influentes assim na minha trajetória, como Solano Trindade, o Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, também o Charles Baudelaire,
Pablo Neruda, tem vários autores que realmente, assim, me influenciaram muito, assim, na minha escrita. E não só na poesia também, né? Outros livros também, filosofia, sou um fã, assim, nato de filosofia, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Rousseau, Michel Foucault, todos esses autores que eu vejo que a gama que eles têm de experiência e de esse contato com o comportamento, eu vejo que tem muitas influências nos dias de hoje. Isso, assim, eu procuro agregar na minha vida também, não é? Porque o livro, ele te transforma. Ele faz você encontrar caminhos que até então estavam meio que fechados para você. E quando você começa a ter o contato com os livros, a leitura te abre caminhos, assim, incríveis. E para o poeta, assim, é fundamental ele construir essa bagagem, né, esse repertório cultural, até para refletir nas obras, né? Sim. A leitura é um processo que ajuda você ampliar, né? E, Hugo, fala para mim, você acha que a literatura, né, e a arte, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas? Você já ministrou um projeto na Fundação Casa, por exemplo. Você tem alguns projetos culturais, né? Me fala como que foi essa experiência, o que você aprendeu lá e o que você passou? Eu lembro a primeira vez que eu fui na Fundação Casa, que eu falei, como que eu vou falar para eles, né? Nunca passei e, inclusive, eu lembro quando eu cheguei, falei, bom, vou contar um pouco o meu relato de vida, né? Daí contei todas as dificuldades, contato com o movimento hip hop, mas eu falei, eu vou partir de outro contexto. Porque eu vou contar do contato que eu tive com o movimento hip hop, mas falar sobre o meu repertório cultural, as experiências e tudo que eu passei na minha vida. Daí eu comecei a contar todo o relato de vida, desde quando eu nasci até os dias atuais, assim, em fragmentos, comecei a contar algumas coisas. Esse cara, nossa, mas você passou por isso mesmo e acredita na escrita? E acredita nos livros? Eu falei, acredito. Por tudo que eu passei na vida, realmente foi incrível, assim. Porque quando eu tive contato com os livros, eu não sabia que eu poderia ter esse contato, sabe? Que nem foi... Recentemente, dia 1º agora, foi lançado uma antologia poética que eu participei, que é o projeto Ecos Latinos, que é o meu amigo Vitor Gonzalez, que ele é peruano, né? Está residente aqui no Brasil. Ele trabalha com o projeto de imigração. E esse projeto teve autores da Peru, Bolívia, Paraguai, Equador e Brasil. Eu fui um dos representantes do Brasil nessa antologia. E foi lançado no Peru esse livro. Então, você começa a ver que você está expandindo os seus horizontes. Você fala, nossa, é muito interessante, incrível isso. Porque eu nunca imaginei que pudesse conversar, me comunicar com pessoas de outros estados, outros países. E você foi cantador de latinhas, né? Fui cantador de latinhas. Inclusive, justamente, o romance que eu estou escrevendo aí, justamente sobre essa época. Claro que é uma ficção, eu tenho um personagem, entendeu? Muitas pessoas podem pensar, mas foi você? Tem algumas coisas assim, entendeu? Que nem você vai criar um cenário, você vai criar um personagem fictício, outros elementos dentro da história, que realmente é para tentar segurar o leitor, não é? Sim. Mas tem muito a ver com alguns Com a processos sua que eu história. passei, porque você imaginar, eu não fui um grande aluno, vou confessar. Não fui aquele grande aluno, né? Tirava só 10. Realmente eu fui um menino que tem um pouco essa repressão na escola. Mas quando eu comecei a ler e participar dos saraus, ter esse contato com o mundo das artes, começou a mudar, assim, a minha plataforma de pensamento. E eu comecei a ver, não, o estudo é muito importante, a gente precisa ter o conhecimento. Se você quer mudar a si mesmo, você precisa ter esse contato com o conhecimento. Porque daí, você agregando esses valores para você, você pode mudar o seu entorno, Sim. as coisas ao seu redor. Então, eu comecei partindo nesse caminho. Então assim. dá para transformar vidas. Dá pra transformar. transformar. Gandhi dizia, nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Então a gente tem que lutar sempre, né? Sim, claro, com certeza. E aí você estava comentando agora do seu romance, né, que você está escrevendo. Faz 8 anos que você está escrevendo o seu romance, que é a história baseada na história da sua vida. Como que é, assim, os personagens, eles... Como você está escrevendo há bastante tempo, né?
Como que está sendo construída a curva dramática em todos esses anos, assim? Porque a nossa vida muda, nós somos mutáveis, né? Então, os seus personagens também estão mudando com o decorrer dos anos. Como que está esse processo? Engraçado assim que eu lembro que quando eu comecei a escrever, ia ter meio que um romantismo, assim, sempre tem nas histórias, né? Que é o personagem principal, que ele se apaixona por uma menina que começa a ajudar ele a seguir o caminho das letras, né? Só que eu mudei toda a história. E a menina que deu fora nele é que depois vai se interessar por ele, daí eles, sabe, vão virar militantes da cultura. Então você vai começando a mudar, entendeu? Nossa, que interessante. Assim, você começa a ter esse contato, porque fala, não, eu tô dando vida a isso. Então, ou seja, tá partindo de mim. Então, às vezes, eu comecei, por exemplo, antes de escrever o meu livro, estava escrevendo uma autobiografia, no ano de 2007. Então, um amigo meu falou, mas você não lançou nem o primeiro livro, ainda você quer falar uma biografia sua? Eu falei, o que você acha? Vamos arriscar? Ele falou, não, vou contar sobre as suas histórias, suas aventuras. Eu falei, eu estava pensando em contar isso. E naquela época, eu lembro que eu ia fazer biologia. Daí, meu pai, inclusive, ele trabalha nessa área, né, biológicas. Eu falei, eu vou escrever sobre essa minha história de vida. Ele falou, mas você tem que contar outro caminho, entendeu? Vai amadurecendo a ideia. Daí foi que eu comecei a ter um contato mais com a poesia, e hoje eu vejo que mudou muita coisa, entendeu? Você escrevendo essa ficção, esse drama, você fala, nossa, não, acho que as ideias estão mais maduras. Então, inclusive tem muitas coisas, tem que se alterar, que nem eu terminei um livro agora recentemente, que é sobre ensaios filosóficos. Fala também do comportamento humano. E são de poesias também, Não. o livro ou não? Ele é meio filosófico, meio poético. Ele era para ser de contos. Eu lembro que eu comecei a escrever um conto ali, e esse conto ia entrar nesse livro. Se eu não me engano, eu tinha lido algum autor filosófico. Eu não lembro se era o Schopenhauer, Osho, ou Voltaire, que eu falei, nossa, muito interessante. Essas ideias assim são muito construtivas, muito enriquecedoras, né, para o que eu estou vivendo. E eu comecei a escrever um texto dissertativo, que tinha um contexto filosófico. Eu falei, nossa, o que eu devo fazer? Será que eu continuo na ideia de contos mesmo? Ou será que eu vou para essa linha mais filosófica? Porque depois que eu escrevi esse texto dissertativo, eu havia escrito mais 2. Eu pensei, não, ou eu vou para a linha de contos, ou vou para essa linha de filosofia mesmo, né? Então eu comecei a gostar de escrever esse estilo mais dissertativo, desse contexto mais filosófico. Então mudou todo o contexto, mudou o todo o estilo. contexto. Então agora, Hugo, vamos falar aqui pra gente como que as pessoas podem fazer para adquirir os seus livros e conhecer mais sobre o seu trabalho. Tem redes sociais? Como que elas podem te conhecer e te achar? No Facebook, Hugo Paz, me procurem lá que a gente se comunica, quem quiser encomendar o livro comigo. Tem meu e-mail também, que é hugopaz11@yahoo.com.br, também quem quiser adquirir os livros. Inclusive quem quiser ir para toda São Paulo, o Brasil, quem quiser contratar para uma palestra em escola, ONG. Para você falar sobre a sua trajetória e como a arte mudou sua vida, Trajetória, também tem um projeto de oficinas de criação poética aí. Tô pensando aí em ministrar umas oficinas aí. Bacana. Todo esse processo criativo, trabalhar poesias concretas, poesia dadaísta, versos livres, ou rimas, tem tudo. Bacana. Então, a ideia é mostrar que a poesia, ela insere em toda... Ela é uma coisa dinâmica também, não é? Inclusive, eu havia ido numa escola, recentemente, lá na região de Santo André, que eu falei, todo mundo tem um poema. Cada um escreve alguma coisa. Então foi pegar uma folha, os alunos pegaram uma folha, escrevia lá uma frase, uma palavra, e a gente montar uma poesia e mostrar que ela não é algo tão assim, sabe, que você, ai meu Deus, poesia é algo assim muito... rebuscado, né? Isso, entendeu? Então, Sim. é abranger isso, mostrar que ela está em tudo, que a gente, todos somos artistas, todos somos poetas, entendeu? Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui, muito sucesso às suas novas obras, seus novos projetos e também na construção do seu romance.
Quando estiver pronto, você vem aqui que a gente divulga para você. Obrigado, que agradeço aí pela oportunidade. Sempre muito bom falar de poesia, de artes aí, para o pessoal de casa aí. E leiam bastante aí, que os livros são um grande remédio, nossos melhores aliados aí para uma construção de uma sociedade melhor, não é mesmo? É verdade. Então, fica a dica do Hugo Paz. E o Contraplano, infelizmente, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem em suas redes sociais. Se quiserem acompanhar esse e os demais programas da nossa grade de programação, é só entrar na nossa página do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, que esse programa vai estar lá e muitos outros contraplanos. Um beijo e até o próximo programa.